Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre trabalho em equipe, tá certo? E aí, vocês já viram falar muito sobre esse tema, né? O que que é trabalho em equipe, que as equipes devem trabalhar unidos, um verdadeiro trabalho em equipe, o trabalho em equipe que é aquele que é produtivo, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele para a gente entender qual que é a importância desse trabalho em equipe e a consequência de um verdadeiro trabalho em equipe para o atendimento ao nosso paciente lá na ponta, então, tá certo? Então é o seguinte. Quando a gente trabalha em equipe, que é inevitável, né? Se você trabalha na área humana, você vai ter que dividir funções dentro de uma equipe. Nessa equipe vai ter técnico de radiologia, técnico de enfermagem, vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, vai ter um coordenador, vai ter o pessoal da copa, da limpeza. Então todo mundo vai, não tem como todo mundo trabalhar sozinho. Nós vamos fazer um trabalho em equipe. E por que que fazer um trabalho em equipe é legal? Por que que isso é positivo para gente? Porque o trabalho em equipe é a hora que a gente tem de acrescentar conhecimentos. Eu conheço de algo que você conhece também, mas você é melhor em determinado ponto, eu sou melhor em outro ponto, né? Tem pontos que eu não conheço e o meu colega é que vai conhecer, e aí a gente vai acrescentando os nossos conhecimentos e nossas habilidades. Outra coisa bacana do trabalho em equipe é que a gente tem juntos a oportunidade da gente dividir nossas ansiedades. Então, se chegou ali um paciente para eu fazer um exame, ou para eu fazer qualquer técnica com ele ali, eu tô com medo, será que eu vou dar conta? Eu acho que eu vou chamar meu colega que ele é melhor nisso do que eu, né? Então, você divide qualquer tipo de ansiedade que você tem na hora que você tem só a oportunidade de dividir essas ansiedades na hora que você tem um trabalho em equipe, porque você tem a oportunidade de falar sobre os seus medos, sobre aquilo que está te deixando ansioso com aquele colega seu ali. É um outro ponto positivo que a gente tem. Então, a gente já falou, dividir ansiedades, de dividir tarefas, de dividir conhecimentos e acrescentar conhecimentos, mas todo o trabalho em equipe tem um ponto que é o ferrinho ali, a pedrinha no sapato, no qual muitas pessoas não conseguem lidar com o trabalho em equipe. Qual que é esse ferrinho? Qual que é essa pedrinha no sapato? São as diferenças individuais. Mas relacionamento humano, ele é composto de diferenças individuais. Cada ser humano pensa de uma maneira, cada ser humano tem valores diferentes, né, do seu. Alguns batem, outros não, né? Foram criados de forma diferente, cultura diferente. Então vai haver as diferenças individuais em qualquer trabalho. Então, na hora que você está trabalhando em equipe, você se depara com essas diferenças individuais. Muita gente não consegue, porque muitas pessoas acham que todo mundo tem que pensar igual ela. Todo mundo tem que fazer igual ela. Todo mundo tem que escutar só ela que tem que falar. As pessoas têm dificuldade até de ouvir o outro, porque acha que só ela que tem que falar, porque só ela que tem razão. Faz um teste, passa a reparar uma coisa aí, vocês. Às vezes você chega para alguém e fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Você mal acaba de falar a palavra cabeça, a outra já fala assim, eu também. Ontem eu tava assim, nossa, mas a minha doeu demais, nananana, e começa a falar dele. Ninguém está acostumado a ouvir o outro, porque é ele que quer falar, ele que tem que estar certo, né? Mas essas diferenças individuais acontecem. E quando você não consegue lidar com elas, sendo você somente o dono da razão, só você que tem que falar, o que que vem por aí? Começam os problemas no trabalho em equipe. O problema no trabalho em equipe é porque as pessoas acham que as diferenças individuais só servem para atrapalhar, só serve para incomodar. Esquece de entender que as diferenças individuais, elas são para acrescentar. Tanto é que vocês já repararam, a gente só relaciona para casar ou para namorar com pessoas que são diferentes da gente. Engraçado, né? Eles falam assim, os opostos se atraem. Mas por quê? Sabe por quê? Porque
a diferença do outro faz com que ele me atraia, porque a diferença dele, aquilo que ele tem e eu não tenho, ele vai me completar. Então, você sempre vai buscar um relacionamento que se completa em alguma coisa que você não dá conta. Isso faz a gente atrair pelo diferente. Você não fica atraído por um igual a você, você sempre é atraído pelo diferente. Aí casa ou namora, começa a aparecer os problemas, porque você incomoda com essa diferença, ao invés de entender que essa diferença pode somar em você algo que você não tem. Tem gente que passa anos e anos de casado tentando mudar o outro, sendo que foi essa diferença que fez ele ser atraído por ele, né? E no trabalho, em equipe, é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer com essas diferenças individuais? Primeiro, a gente tem que identificar as diferenças. Fulano é bem diferente de mim nisso, eu sou diferente dele naquilo. A gente tem que discutir essas diferenças. Olha, eu não sou bom nisso, mas eu sou bom naquilo outro. Você não é bom nisso, mas eu vou te completar. Vamos falar sobre essas diferenças, né? De forma simpática, alegre. Às vezes a gente rindo das nossas dificuldades mesmo, que todo mundo tem, né? Deixando o outro acrescentar uma dificuldade sua, para essas diferenças individuais somar, né? E não diminuir a nossa qualidade do nosso trabalho. Por quê? As equipes todas de trabalho, principalmente na área da saúde, a gente deve se concentrar na humanização daquele paciente que está hospitalizado, né? A ideia é essa. Mas, para um paciente hospitalizado ter uma qualidade de vida durante a hospitalização, ele tem que ser atendido por verdadeiras equipes, por pessoas que vão fazer um trabalho em equipe, que estão preocupadas com o seu relacionamento entre si, para fazer tudo dar certo, para um completar o outro, porque automaticamente eu tendo uma equipe com um trabalho legal, eu vou passar isso para o meu cliente e aí eu vou ter uma hospitalização ou uma vinda desse paciente no hospital num clima agradável, num clima hospitaleiro, né? Num clima de ótimo atendimento a cliente, porque você vai estar feliz, seu colega de trabalho vai estar feliz e, consequentemente, vai estar passando essa alegria de trabalhar, essa alegria de conhecer cada dia mais coisas novas para aquele cliente que está ali. Vai ficar um cliente satisfeito que vai ter também uma qualidade de vida dele durante aquele momento que ele estiver ali no hospital ou na instituição de saúde, qualquer que ele estiver trabalhando, tá certo? Então, para a gente fechar, o trabalho em equipe é aquele que acrescenta conhecimentos, que a gente pode dividir ansiedades, mas vai ter as diferenças individuais que nós temos que discutir sobre elas, identificar essas diferenças e lembrar que as diferenças nos nossos relacionamentos, elas vêm para somar aquilo que eu não tenho, tá? E não para incomodar e para ficar brigando por elas. Profissional maduro é aquele que consegue entender que a diferença ele vai acrescentar algo que eu não tenho e eu vou me tornar uma pessoa cada vez melhor, ok? Um abraço para vocês e tem tarefa aí pela frente, tá? Beijo, tchau!